Só que ele aqui ele comenta algo que ele não comenta aqui na segunda edição. Que ele diz assim, ó: alguns filósofos disseram que Deus é o infinito. Então lembra, nós estamos tratando da definição do conceito de Deus. Aí, ó, o Lauro tem a primeira edição, viu? Aí tá, esse item 7 que vocês estão vendo é da primeira edição do Livro dos Espíritos. Então, Kardec diz: alguns filósofos disseram que Deus é o infinito. Então, veja, na questão 1, eles dizem que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Mas Kardec quer saber sobre outras definições que se deu de Deus. Os próprios espíritos assim o têm designado. Que se deve pensar dessa explicação. Então, muitos espíritos, quando se perguntavam o que era Deus, ao invés de responder Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, eles respondiam: Deus é o infinito. E Kardec disse que alguns filósofos disseram isso também. Então, já que a gente está tratando de definir Deus, Kardec é muito inteligente. Ele quer, bom, vocês acabaram de dar uma definição, ok, mas por que tem outras pessoas dando outra definição? Aí ele vai dizer definição incompleta, que é a questão 3. Pode ir para aqui. Pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir o que está acima da sua inteligência. Essa pergunta 7, na edição agora, que a gente estuda, virou a questão 3 do Livro dos Espíritos. Só que aí ele não coloca. Pode mostrar a 3 aí, Laura, de agora, a questão 3 da segunda edição, que vocês vão ver que a resposta é a mesma. Mas a pergunta, na pergunta, ele tirou a informação que alguns filósofos e alguns. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Aqui ele não dá a informação que ele deu na primeira edição, que alguns filósofos definiam Deus como infinito e alguns espíritos. E aí a resposta é a mesma: definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir o que está acima da sua inteligência. Então, os espíritos vão dizer para Kardec que definir Deus como infinito não é uma boa definição. É melhor a definição inteligência suprema e causa primária. É melhor. Não que a definição inteligência suprema e causa primária seja completa. Muito cuidado. A gente vai ver que mesmo essa definição ela é incompleta. Mesmo essa daí do item 1, ela é incompleta. Num certo sentido, a gente vai ver isso mais para frente. Mas ela é melhor e mais completa que definir Deus como infinito. Aí os espíritos vão escolher a palavra infinito não para definir Deus, mas para definir os atributos de Deus, que nós vamos ver daqui a pouco o que é. Aí fica melhor. Mas vamos antes de... Eu só estou mostrando todo esse processo, mas vamos analisar um pouco, então, a definição de infinito para que os espíritos deram, que ela é muito interessante. Pode voltar para a questão 2, faz favor. Eu vou comentar um pouco ela e aí passo para vocês. Então, o que não tem começo e nem fim. Essa definição primeira aqui do infinito, ela é mais clássica, a gente conhece ela. Que lá no colégio a gente estudou, por exemplo, na matemática, a gente estuda os números. E quando a gente vai estudar o conjunto dos números inteiros, lembra lá da matemática? A gente vai ver que são infinitos. Não tem começo e nem fim. Então a gente já tinha essa noção do infinito, como aquilo que não tem começo nem fim. O espaço, por exemplo. Aonde que começa o espaço, onde é que termina o espaço? É infinito. Então essa ideia de não ter começo e nem fim, a gente já tinha da própria escola sobre a ideia de infinito. Agora, a ideia de que o infinito é o desconhecido, esse conceito ele é menos tratado. Mas aqui vem algo interessante. Os espíritos, o Kardec vai ajudar a entender essa questão na Revista Espírita. Olha que curioso. A Revista Espírita ela ajuda a entender questões do Livro dos Espíritos. Tem um artigo na Revista Espírita, que daqui a pouquinho nós já vamos ver. Se a gente não vê hoje, a gente vê na semana que vem, em que um leitor manda a pergunta para Kardec
justamente perguntando sobre a questão 2 do Livro dos Espíritos. E aí Kardec vai responder o que ele quis, o que os espíritos quiseram dizer que por tudo que é desconhecido é infinito. Eles vão ajudar, Kardec vai ajudar a gente a entender a questão 2. Já para adiantar o assunto, o leitor vai dizer que, em vez de dizer que o infinito é desconhecido, os espíritos deveriam ter dito que o infinito é indefinido. E Kardec vai mostrar por que, em vez de usar indefinido, é melhor usar o termo desconhecido. Nós vamos entender, vai ficar mais claro. Lembra, a gente já tem o conceito de Deus lá, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Agora nós vamos entender o conceito de infinito. A primeira parte eu já expliquei, a gente já tem essa noção, né, de algo que não tem começo nem fim. Mas nós vamos entender essa ideia do desconhecido. O que quer dizer tudo que é desconhecido é infinito? Como assim? A gente vai entender isso melhor. Eu passo já para o Eric, se ele já quiser comentar, e depois a gente vai ver o texto propriamente dito e Kardec explicando, mas eu já passo para vocês, para a gente fazer mais uma rodada aí e ir avançando na explicação. Sobre essa questão do infinito, não é? Se vocês repararem, tem duas definições aí, né? O que não tem começo e nem fim e o desconhecido, não é? Então, Kardec, ele vai fazer... os espíritos não vão definir Deus como infinito, porque o infinito é uma parte, não é o todo, né? Seria tomar a parte pelo todo, chamar Deus de infinito. Porque os atributos que são infinitos, né? Agora, a segunda parte da resposta, o desconhecido, é como o Michel falou, né? Na Revista Espírita, no artigo de 1863, em agosto, Perguntas e Problemas Infinitos e Indefinido, Kardec vai falar, né? Que o infinito é o desconhecido no sentido do infinito para o pensamento, né? Ele usa lá o exemplo das estrelas. Você não sabe a quantidade, então é infinito para o pensamento, né? Pode imaginar qualquer coisa, né? Ou seja, um conceito quanto menos específico ele for, ele é mais amplo, né? Ele pode se aplicar a tudo. Então, é por isso que se diz isso, né? O desconhecido é o infinito. Mas o importante mesmo de entender isso é entender que os atributos de Deus são infinitos, como a gente vai ver, né? Até porque Kardec vai usar Deus como um critério epistemológico para avaliar as doutrinas, né? A doutrina do inferno, da reencarnação, então ele usa como um parâmetro. Enfim. Mas, Eric, eu quero passar essa pergunta para vocês aí, eu vou te devolver, Eric. A Lucimar faz essa seguinte pergunta: há quem afirme que Deus está em tudo, até nas calamidades, pois só acontece o que for da sua vontade. Mas estariam retirando dele o atributo da misericórdia ou não? Então, eu recomendo até que a Lucimar veja o capítulo 3 da Gênesis, que fala do bem e do mal, né? A gente considera essas coisas um mal, né? Catástrofes, porque a gente só vê a parte, né? A gente não vê o todo, né? A gente olha só para a perspectiva dessa vida aqui. Então, mas se a gente olhasse o todo, né? Isso não é um mal, né? Na verdade, isso seria até um bem, né? O desenvolvimento do material do planeta, enfim, são provas que passamos. Então, a gente considera um mal esse tipo de coisa porque a gente tem a visão ainda muito materialista de olhar só essa vida e só para o princípio material, né? O espírito sobrevive a qualquer catástrofe, né? O espírito é imortal, então o corpo é só uma roupa que o espírito deixa. Então ele vai continuar progredindo. Então é essa a questão, né? Pela reencarnação, justamente pela reencarnação, a gente concebe
a justiça de Deus, a misericórdia nesses casos e em outros.